Severo, vamos falar um pouco do Severo ator, do dramaturgo, do diretor também, né? Ah, meu pai do céu. Olha, na verdade, todos nós nascemos ator. É como o pessoal na Bahia diz, que negro quando nasce, ah, ele já nasce estreando, tá. Então, eu digo que todos somos atores, porque nós vivemos das emoções e das necessidades. Então começa exatamente a atuação dramática dentro de casa, quando a gente começa a fazer exatamente birras com os nossos pais, tá, em casa, fazendo chantagem. Então a chantagem, "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo", tá. E então, ó, deve ter acontecido alguma coisa aí. Aí faz uma chantagem. E eu comecei a atuar exatamente para mostrar a questão do negro. Então foi na escola, um Presidente Vargas, a gente começou ali, tem a professora Cleia, que até hoje está aí, a semana retrasada eu estive com ela lá na Câmara Municipal, tá. Então ela era professora de história, tá, e é evangélica também, tá. E a professora Cleia, ela discutia, quando ela dava aula, ela discutia a questão do negro, tá. Então, discutindo a questão do negro, a gente desenvolveu todo pode falar. A gente desenvolveu todo esse processo, tá. E a gente chegou, fazia o teatro na escola, o coral, depois a gente foi para o coral São Judas Tadeu, tá, na igreja São Judas Tadeu, que lá não desenvolvia o teatro, quem fazia o teatro era um outro, tá, que era exatamente sobre a Semana Santa. E daí a gente começou um trabalho. Quando a gente saiu do Presidente Vargas, a gente foi para a Escola Técnica. E na Escola Técnica Federal de Sete Sim, no Presidente Vargas, a gente fundou o Grifacaca, tá? Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica. E a gente fazia o quê? Interpretações de poemas, tá? A gente desenvolveu o trabalho, a gente usou muito o armorial, poemas, aí o teatro armorial. Aí então a gente levou o material para o Festival de Arte de São Cristóvão. Eu dirigi a peça, aí o Pedro Barroso Sobrinho, que hoje é jurista e professor de oratória, ele interpretou João Bebe Água, exatamente interpretando a mudança da capital, tá? De São Cristóvão para Aracaju. E daí então a gente desenvolveu também as danças Água de Oxalá, Iboinaiê, e Samba da Go, e por aí a gente ia, né. A dança dos Inquices da Angola, que a gente apresentou aqui também lá em Feira de Santana. Teve mais trabalho que a gente desenvolveu eh, fazer o marido Oscar, tá. Uma comédia de Horaci Gemba, um teatrólogo de Rio Grande do Norte, é como revisar um marido Oscar. E eu lembro bem que esse texto a gente estava, eh, num convênio com o Mobral. Naquela época tinha o Mobral, então o Mobral contratou o Grifacaca e a gente saía pelo interior fazendo apresentações nas praças, em cima de caminhão, enfim. O de como revisar o marido Oscar foi um trabalho muito, muito bom. E depois a gente começou. E na escola a gente fez o trabalho, na escola técnica foi o grande trabalho que a gente desenvolveu, que foi exatamente Terra, Poeira, Encantos, um dos meus maiores trabalhos, e foi uma grande
atração e a grande revolução que houve do teatro aqui em Sergipe, lá na Escola Técnica Federal Sergipe. E que nós tínhamos aqui um teatrólogo, o grande professor João Costa, e que ele deu um depoimento, foi fantástico. E também aquela menina, eh, uma 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 menina baiana que estava chegando aqui para fazer dança, ah, que eu esqueço agora o nome dela, ela já faleceu, e que ela Luiz Spinelli, tá. Então Luiz Spinelli, a gente se encontrou lá na escola técnica, e ela se envolveu com ela foi ver um dia, foi ver um ensaio, e de repente ela já estava ensaiando junto com as atrizes, e dando toque: "Não, passa assim", coisa. E tinha uma cena que a menina estava parindo, aí ela mandava a menina tomar aquele fazer aquela determinada expressão corporal e dar aquele grito, e dali então a a menina, né, a Luiz Spinelli, ela se envolveu com todo o processo, não só da produção do texto, né, mas sobretudo com a direção da escola, tá, que depois seria convidada a fazer aula lá. Só que ela tinha a escola dela e desenvolveu outros aspectos. E lá a gente conheceu ah, um rapaz de Jaldino Mota Moreno, que ele também era envolvido com a Universidade Federal Sergipe, e ele era presidente do clube de cinema. E foi lá que começou todo o processo de Super 8. Deda, naquela época, estava fazendo também os trabalhos dele em Super 8, era uma coqueluche aqui em Sergipe, tá entendendo? E eu fui convidado para fazer o filme sobre João Mulungum, e que terminei não fazendo o filme sobre João Mulungum, mas fazendo a pesquisa. E foi lá exatamente na Escola Técnica Federal de Sergipe que envolveu esse processo, tá. E daí então a gente começou, e vinha o pessoal da Bahia, por causa do Festival, de Arte São Cristóvão, a universidade começava a trazer o pessoal da Bahia e de outros estados para vir dar aula, para vir dar curso de teatro aqui em Sergipe, tá. Então foi daí que a gente conheceu a menina Nilda Spence, tá, que ela teve um envolvimento enorme aqui com os atores e com a cultura sergipana. E um dos primeiros atores a fazer, escola de teatro na Bahia foi Pedro Barroso Sobrinho, que hoje é jurista e professor de oratória, o que interpretou João Mulungu o que interpretou João Bebiágua, Depois fui eu, e depois Lindolfo, que hoje é professor, doutor, professor, na Universidade Federal de Sergipe, que ele ensina teatro. Então, tudo isso baseado no contexto do teatro daqui de Sergipe, da universidade, com a influência do reitor João Cardoso do Nascimento, E daí eu fui fazer teatro na Bahia, fazer direção de teatro, que aqui eu estava cursando de História, cancelei o curso de História e fiz o vestibular para teatro na Bahia e fui para lá. Quando cheguei já estava tudo, organizado, e comecei lá a ver os trabalhos do pessoal do Vila Velha, do Iquiba, enfim, o Teatro Castro Alves, porque a Bahia é um santuário, é um laboratório, E eu fui me envolvendo, depois veio o filme. Foi lá onde foi a diretora recebeu um telefonema do Rio de Janeiro, perguntando se lá na escola tinha um negro capaz de fazer o filme Chico Rei, o interpretar o Chico Rei. Então a professora Dulce Aquino, aí ela disse: "Ah, aqui eu tenho, ah, eu tenho seu Chico Rei, não precisa mais procurar em lugar nenhum". Aí me procurou, ela chegou na escola, aí olhou para mim e disse: "Ô meu rei, venha cá". Aí disse: "Olha, vem um pessoal do Rio de Janeiro aqui, você vai lá, eh,
na ela deu um nome, é uma biblioteca que tem, esqueci o nome da biblioteca agora, tá. Você vai para se encontrar com esse pessoal para que eles querem conversar com você. Aí eu rodei para um canto, rodei para o outro e consegui, eh, saber do que se tratava, que era exatamente de um filme, né. Então eu fui para esse local, foi um dia de sexta-feira e eu desci, porque a biblioteca tinha a parte interna, né, e eu desci aquelas escadas da biblioteca para me encontrar com o pessoal, e quando eles me viram na escada, aí o cara ficou maluco, aí disse: "Chegou o Chico Rei". Aí pronto, eu não estava nem aí, né, mas criou um constrangimento enorme, porque tinha mais de 20 pessoas lá, dos camaradas que foram lá para fazer teste, e de repente chega um outro lá descendo a escada, e o pessoal que está fazendo o teste abre, para tudo e grita: "Chegou o Chico Rei". Aí pronto, aí criou uma animosidade, cara. Eu quase que seria triturado, porque cada olho que eu recebi, que era um petrato, né. Aí eu tudo bem, conversei com o pessoal, não fiz teste, nenhum teste, tá, só conversa, o que era que eu fazia, eu não sei o quê, e de repente, uma anotação para que dia tal que eu viajasse para o Rio de Janeiro para falar com a produção dos alemães que queria falar comigo. O pessoal lá com o Miller, que era exatamente o diretor da produtora Arte 4. E eu fiquei meio sem saber o que era que ia fazer. E eu nem sei, até hoje eu nem sei como eu fui para o Rio de Janeiro. Olha, francamente, saía deu um branco que eu não sei como eu saí da escola, dei lá, o Teatro Santo Antônio, Escola de Teatro da Bahia, para o Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente. Ah, não sei, eu só sei que não fui de ônibus e nem fui de carro, porque essas viagens longas eu me recuso, tá. Mas eu não me lembro onde eu entrei, qual foi o avião que eu fui, qual foi o local que eu fui, se eu fui daqui de Sergipe para o Rio de Janeiro ou se fui da Bahia para o Rio de Janeiro, tá. Eu não me lembro de nada, nada do que aconteceu no Rio de Janeiro. Só me lembro que eu fui para, eh, uma um município onde tem negócio lá da usina elétrica, da usina atômica, sei lá, e de lá foi que eu fui a Ouro Preto para conhecer o local, tá. Mas lembro que eu passei, mais de uma semana, no Rio de Janeiro, fiquei hospedado no Hotel Nacional, parece. É um hotel que girava em torno dele mesmo, tá. E lá que eu conheci muitos atores, muitas atrizes, tá. E que o pessoal, eu sei bem que eu usava o bubu enorme e que meu sapato tinha um salto de quase, 10 centímetros, aquele salto tipo borboleta, daquelas botas que estava na na moda naquela época, nos anos 70, tá. E eu com quase 2 metros e ainda calçado numa bota, então parecia um Vatuzzi, tá. Quando entrar no elevador, o pessoal ficava olhando assim para mim, meio coisa, né. E Norma Benga, que foi que me recepcionou lá, e que andou comigo ali naquele hotel todo, era uma coisa tão gostosa e boa de se ver. E eu gostei, fui para Ouro Preto e de lá passei 2 anos fazendo Chico Rei. Que depois teve o embargo e confusões, soube que a revista Variety daquela época, me colocou como os 10 atores negros mais importantes daquele ano, a segundo de Djaldino Mota Moreno, né. Enfim, e depois eu fui convidado para outros trabalhos, fiz o trabalho aí em Alagoas, né, tá, que é exatamente, Espelho d'Água, para comemorar exatamente os 150 anos do Rio São Francisco e fazer a crítica daquela coisa, né, do abandono do Rio São Francisco, tá.
Tanto que eu fiz muitos poemas e eu tenho um livro, revisitando a revisitação, que fala sobre o São Francisco e toda a comunidade dos quilombos e também as comunidades ribeirinhas. Foi exatamente nessa época do São Francisco. E nessa época eu andava dando palestra nas escolas do município. E daí surgiu todo esse processo. Dirigi aqui, dirigi na Bahia, tá, e tive diversos, eh, trabalhos elogiados, mas não tinha enfrentado o palco. Eu não enfrentei o palco nem na escola de teatro, porque eu estava fazendo inclusive, porque quando eu ia enfrentar o palco como ator na escola de teatro, foi quando o pessoal do Rio de Janeiro veio me pegar para levar para fazer Chico Rei. Porque eu estava, trabalhando um texto da minha prova que era Rei Umbu, percebe? Então eu ia interpretar no palco o Rei Umbu, e de repente saí para fazer Chico Rei. E eu gostei. E, na verdade, eu sinto falta, eu gostaria de estar constantemente entre cinema, teatro e novela, tá? Já fiz cinema, teatro, novela, e também episódios. Eu gosto mais do cinema.